Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast institucional do IBDP e hoje a gente tem a honra de receber José Antônio Tavares, um dos maiores nomes do direito previdenciário, nosso presidente de honra do IBDP, e hoje a gente vai discutir umas questões profundas, atuais, sobre esses desafios que estamos enfrentando no processo previdenciário, né? Essas interpretações constitucionais que a gente vem visualizando e as mudanças nesse sistema previdenciário. Então, primeiro eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui gravando com a gente. Olá, Catarine. Olá a todos. Um prazer enorme, uma honra minha de participar de uma iniciativa importantíssima dessa, de produção de conteúdo atualizado, movido pela diretoria científica do IBDP, e é um prazer, não sei que perguntas vêm aí, mas é um prazer tentar colaborar. Não, vamos conversar, vamos bater um papo. E é um bate-papo curto, mas que a gente vai usar esse material sempre como informativo, que é o objetivo do IBDP. Perfeito. Sempre, né? Perfeito. Vamos lá. A gente sabe que o direito previdenciário tem passado por muitas mudanças, tanto no legislativo quanto no judiciário. Então, a gente, para começar, seguindo aqui, queria ouvir você sobre essas mudanças e como elas têm impactado a efetivação dos direitos sociais garantidos pela Constituição e como os operadores do direito têm lidado com esses desafios. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. E é possível a gente identificar, Catarine, na história recente do direito previdenciário, pós-1988, um processo de reformas legislativas de cunho restritivo. Reformas na legislação previdenciária, reformas na Constituição, reformas no regulamento de previdência social, alterações na instituição normativa, todas elas, como regra geral, tendo um fio condutor específico que é redução de despesas, elevação da dificuldade para se ter acesso a benefícios, redução do nível das prestações previdenciárias, isto é, uma economia de recursos orçamentários em curto prazo. Então esse é o fio condutor, esse é o mote das reformas previdenciárias e talvez essa bandeira tenha sido levantada com a emenda 20 de 1998, quando se fez constar de maneira expressa na Constituição, no artigo 201 para o regime geral e no artigo 40 para o regime próprio, a importância, e realmente é importante, mas se colocou de maneira expressa a necessidade de se observarem critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial no regime geral e nos regimes próprios de previdência. Ali foi assim, a expressão da preocupação do poder legislativo, constituinte ou derivado e também no âmbito infraconstitucional, e me parece que esta bandeira levantada em 1998, ela foi vista por todos, né? Os juízes, as juízas, elas assistem TV. Eles estão, de uma certa maneira, sensibilizados pela escassez de recursos, pela crise econômica, pelas afirmações, né, de que as contas públicas não fecham, e isso chega também nas cortes superiores. E então nós começamos a perceber, na jurisprudência de um Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, uma certa alteração, modificação de prumo e um certo distanciamento daquilo que se poderia considerar efetivação de direitos fundamentais, de pessoas que se colocam em situação de vulnerabilidade e necessitam de uma proteção suficiente, em prol, e é isso que se busca do outro lado, né, um interesse comunitário da sustentabilidade da Previdência Social, para que possamos ter uma Previdência Social para a presente geração e para as seguintes. Então há toda ali uma articulação com números, toda uma articulação com questões demográficas que, em princípio, seriam inquestionáveis, mas a maneira interessante é como isso penetra a argumentação jurídica e como isso se expressa e alcança as principais decisões em matéria previdenciária. Eu tenho uma data para dizer assim, a partir dessa data, o Supremo Tribunal Federal teve uma guinada na sua jurisprudência para um consequencialismo econômico. Quer dizer, as decisões da Suprema Corte passaram a olhar mais as consequências econômicas que possam acarretar e quão grave pode ser uma decisão dessas para fins orçamentários. Essa data é 8 de fevereiro de 2007, quando o Supremo julgou a chamada revisional da pensão por morte,
era uma revisional que se buscava um coeficiente de 100%, estabelecido por uma lei de 95, a Lei 9.032 de 95, para pensões concedidas anteriormente. E o Supremo, quando no âmbito do recurso ordinário 415.454, acaba por dizer que, em primeiro lugar, tempus rejactum, e ok, dizendo que as pensões anteriores são regidas pela legislação então em vigor, ao tempo do óbito, né? Mas vem um segundo argumento que diz, olha, e não é possível se estender benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio, e com esse entendimento o Supremo internaliza em sua jurisprudência pela primeira vez a ideia de que o juiz, ou melhor, que as possibilidades hermenêuticas, que as possibilidades de interpretação judicial se restringiriam àquilo que está no texto da lei. Não poderia haver uma interpretação finalística, uma interpretação humanística, uma interpretação que pudesse ir além daquilo que o texto da lei permite. E com isso, de maneira indireta, acaba, por esse julgado, em outros que se reproduzem na sequência, limitando o alcance de decisões de uma jurisprudência evolutiva. Não é à toa que você vê as grandes decisões do Supremo Tribunal Federal, elas partem da ideia de que o acórdão recorrido, que o acórdão de um tribunal teria violado a chamada precedência do custeio. Quer dizer, o juiz concedeu um benefício independentemente da fonte de custeio. E para me limitar aqui, eu colocaria o exemplo dos 25% de acréscimo que tem para pensão por morte, para aposentadoria por invalidez, né? E o Supremo barrando, dizendo que não era possível a sua extensão para outras aposentadorias. Da norma, né? Simplesmente. Porque não está na norma, e porque não está na norma não teria fonte de custeio e traria desequilíbrio atuarial. Sim. E não há aqui, então, um conflito. Porque se a gente fala de direitos sociais na busca da dignidade humana e a gente limita uma interpretação hermenêutica não humanizada, há um conflito. E aqui, um dos princípios dos Supremas Cortes, não só no Brasil, mas em todo o mundo, seria aquele conceito iluminista, que deveria empurrar a história para o caminho certo. Estamos empurrando a história para o caminho certo? Na verdade, é interessante essa tua colocação, e é bem isso. Há uma tensão, não é? Hoje nós temos uma disputa argumentativa presente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Há respostas para esse óbice que é levantado. Há respostas, e nós percebemos, e poderíamos citar aqui, uma decisão relativamente recente do Supremo no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 6327, de relatoria do ministro Fachin. A primeira a que me fiz menção do ministro Gilmar Mendes, ministro Fachin. Aqui, nessa ADI 6327, estava em discussão a possibilidade de se estender o período do salário maternidade para além dos 120 dias que estão expressos na legislação previdenciária, na hipótese de internamento neonatal, do filho ou da gestante, da criança ou da gestante. E na análise dessa problemática, prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal a chamada proibição da proteção insuficiente. Identificou-se que há esse, vamos colocar em sentido amplo, um princípio constitucional que proíbe a proteção insuficiente de direitos fundamentais. E esse princípio, para a solução desse caso, impunha a extensão do salário maternidade, de maneira que o início do gozo desse benefício para dos 120 dias se daria com a alta hospitalar, com a última alta hospitalar, né? E o ministro Fachin, ele tem uma parte que diz assim, é verdade que uma TNU, que alguns tribunais entendem não haver esse direito pretendido, que se pretende, porque não há lei a autorizar essa pretensão. No entanto, só porque não está escrito na lei, não significa que não haja norma jurídica, não significa que não haja o direito. E então é toda uma construção para reconhecer. Então nós temos, apesar desse pano de fundo de um consequencialismo econômico, nós temos argumentação que sirva como contraponto e que se mantenha como efetivação dos direitos fundamentais. É claro que vai depender muito do balanceamento que se faz na hora, não é? Um balanceamento do quanto está em discussão, de que direitos estamos falando, para saber se é viável uma solução favorável. Sim. Vou seguir agora o nosso roteiro, porque senão a gente vai entrar nessa parte. Que é bom, que é bom. Vamos lá. O senhor tem destacado em várias ocasiões a importância de uma abordagem constitucional para o direito previdenciário. A gente vai falar um pouco sobre o processo previdenciário e a sua importância. Na sua visão, como ajudar a enfrentar os desafios que surgem com essas recentes
reformas previdenciárias. Perfeito. Bom, nós temos duas maneiras de encarar o processo. O processo como, de fato, um instrumento de um direito material que tem que ser trabalhado de maneira a alcançar o seu resultado, de um resultado justo, e que alcance resultado por meio de um procedimento justo, observando o contraditório, ampla defesa, oportunidade para produção de provas, algo que nós vemos que está cada vez mais difícil no âmbito do sistema judiciário em matéria previdenciária. Eu diria assim, é um processo comprometido com direitos, um processo comprometido com a Constituição, poderia-se dizer, com o direito fundamental ao processo justo. E é uma outra maneira de se encarar o processo, que é de uma maneira burocrata, que é de uma maneira de se perceber o processo como um produto a ser gerido no âmbito da eficiência de se fazer mais com menos. E quando se diz assim, fazer mais com menos, não é que aqui haja uma crítica à eficiência em si mesma, né? Todos nós buscamos eficiência, economia, é importante a economia processual, mas o que você percebe muitas vezes é uma percepção equivocada da finalidade do Poder Judiciário. Né? Nós temos metas a serem cumpridas por um Conselho Nacional de Justiça e isso, de uma certa maneira, traz um enviesamento. E aqueles processos são vistos assim como, então, eu disse, produtos, mas como números, enfim. Né? Você esquece o drama da vida que está ali, as discussões, as particularidades de cada caso que são apresentados à Justiça e são resolvidos, impulsionados e resolvidos mecanicamente. São processos que eu tenho percebido claustrofóbicos, porque o espaço para a produção de prova cada vez é mais diminuto. Né? Parece que cada vez mais nós temos que chegar a resultados com menos etapas processuais, com menos trabalho de gente, e com isso nós comprometemos o resultado da função jurisdicional. Então, sim, é preciso recuperar a importância, a dimensão humanitária do processo, para aí sim a gente poder falar da importância da Constituição para trabalhar a flexibilização de requisitos, flexibilização de coisa julgada, uma reafirmação da DER, mas primeiro é preciso colocar em xeque, né, como está sendo encarado o processo na atualidade, como um processo está sendo encarado por uma magistrada, por um magistrado, por todos os atores, enfim, que se envolvem, né, na administração da justiça. E aqui eu vou um pouquinho mais além nessa pergunta, porque eu queria realmente saber a opinião do senhor. Quando a gente encontra um conflito entre um processo que está cada vez menor, a sua fase instrutória, para a garantia do direito para a efetivação desses direitos constitucionais, em confronto com o equilíbrio financeiro atuarial, e eu queria, nesse conflito, a sua opinião sobre a busca da verdade real, até onde essa busca da verdade real é possível para o judiciário, e como nós, operadores do direito, poderíamos trabalhar com essa busca da verdade real, onde a gente vê muitas vezes que ela é feita para indeferir um benefício, principalmente os assistenciais. Então, eu queria só te ouvir um pouquinho, o que você acha dessa busca da verdade real? Muito legal. Existe um princípio processual bastante importante no âmbito do processo civil, no âmbito do processo penal, e que de uma certa maneira eu trabalhei no processo previdenciário, trazendo de um magistrado federal na sua tese de doutorado, que é Arthur César de Souza, que publicou seu livro publicou o livro, a sua tese pela RT, que é a parcialidade positiva. Esse princípio da parcialidade positiva diz que o juiz, claro, ele tem que ser imparcial, é uma garantia fundamental do processo. O juiz não pode ter interesse no processo, o juiz não pode ter favoritos num processo, mas não se confunde, porque se assim tiver, ele teria uma parcialidade negativa, é isso que diz na doutrina. E, em contraposição, eu tenho a parcialidade positiva. Quando o órgão jurisdicional, o magistrado, a magistrada ou um tribunal, ele percebe que as diferenças de força que existem fora do processo, elas necessariamente vêm para o processo, elas se reproduzem no processo. E o juiz, buscando conferir uma paridade de armas, igualdade entre as partes, vamos colocar assim, ele deve protagonizar iniciativas processuais com vistas a reduzir essa assimetria de forças no processo. Então, é justificável que o juiz converta um feito em diligência, intime a parte autora para apresentar novos elementos, porque só aqueles elementos probatórios são insuficientes. É melhor
ampliar o espaço probatório, do que se extinguir o processo sem julgamento do mérito para depois, numa nova demanda, se ter mais do mesmo. São iniciativas no sentido de uma nova perícia, uma produção de prova mais qualificada, com vistas a acautelar o direito fundamental que está em discussão e que é buscado por uma pessoa privada desse direito de natureza alimentar. Nesse sentido, perceba que essa parcialidade positiva ela vai colocando em pé de igualdade aquela pessoa que, com poucas condições, vai ecoar aquelas poucas condições no processo. Agora, o que nós vemos muitas vezes é o contrário. Nós vemos uma busca pela verdade real em desfavor do hipossuficiente. Né? Nós vemos uma intervenção judicial, não é, a pretexto de se buscar a verdade real, que vai buscar elementos probatórios que sequer foram alegados pela parte ré, pela Fazenda Pública, pela administração previdenciária. Não é? Você colocou, Catarina, do benefício assistencial. E, de fato, você vai perceber em alguns casos que a parte autora está ali buscando o benefício, todos os requisitos estão cumpridos, o grupo familiar está espelhado no parecer social e, no entanto, você vai perceber o órgão jurisdicional lançando, né, iniciativas investigatórias, diligências, né, para saber se existe no mundo algum filho casado que tem um quinis mais ou menos decente, para dizer depois que aquela senhora deve depender daquele filho e não da assistência social, ainda que a assistência social lhe seja assegurada pelo cumprimento dos requisitos legais. Né? Acima de tudo, eu tenho pontuado, é muito comum esse tipo de procedimento e de conclusão judicial desfavorável quando se trata de mãe, de senhora, e ali um reforço à dependência dessa mulher. Né? Então, também aqui um quê de perspectiva de gênero para quebrar essa estrutura que reforça dependências e que impede a autonomia da mulher. Sim, exatamente. Mas é muito legal a sua pergunta. Vamos lá. Com a crescente judicialização das questões previdenciárias, especialmente após a reforma de 2019, como o senhor avalia o papel do judiciário na proteção dos direitos segurados? Há um equilíbrio entre a aplicação das normas e as defesas constitucionais? Acho que aqui a gente pode entrar um pouco mais nessa questão que o doutor estava falando, principalmente o artigo 7º do CPC, né, que fala muito da paridade de armas, né? Sim. Na verdade, nós temos visto desde a emenda 103 de 2019 que, sem dúvida nenhuma, é a reforma previdenciária mais profunda que nós tivemos em termos de restrição. Nós vemos assim diminuídas as possibilidades também processuais, né, de uma certa maneira, né, e o que vemos muitas vezes no processo, eu não iria no artigo 7º que você coloca, mas também eu traria as normas fundamentais do processo civil nesse auxílio, mas me parece que é algo importantíssimo nesse contexto. Para onde qual é o norte, né? Nós temos um beco sem saída, nós estamos com uma jurisprudência do Supremo restritiva, nós estamos com a jurisprudência do SJ, não é? Na análise, como vimos do tema 1124, não é? Nós vemos uma jurisprudência que acaba, em termos processuais, também recrudescendo, né? Diminuindo as despesas sociais por interpretações que são processuais e não apenas sobre direito material. Essa é uma questão bastante interessante. E para que os direitos não se percam em formas, para que os direitos devidos às pessoas, que a substância não ceda à forma, né? Muito pelo contrário, que haja uma primazia da realidade, é importante que a gente tenha presente parte autora e seu representante, a parte ré e a procuradoria e magistrados, a ideia presente do princípio da cooperação processual e com vistas a se obter num tempo razoável um resultado justo, né? Então a primazia do mérito por meio da cooperação processual me parece algo que tem que estar na agenda do previdenciarista. E agora um dos temas que tem bastante debate é a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada quando revogados. Então, esses benefícios, em maioria das vezes alimentares, estão tendo decisões de devolução. Queria te ouvir sobre esse debate, que ele tem que ser... É sério isso? Ai, a nossa chefe mandou. Então a gente tem veja que lá. falar. Não, veja lá. Não, eu acho que eu penso assim que um dos grandes temas do processo previdenciário, de fato, é a devolução de valores que foram recebidos
pelos particulares. Nós vivemos uma era de revisões administrativas, vivemos a era de se fazer receita orçamentária por meio de revisão de benefícios. E o professor Wagner Balera tem uma expressão muito feliz, segundo a qual revisão de benefício não deve ser instrumento de receita ou de economia, mas de justiça social. Então, parece esse o ponto, né? Ninguém quer que a pessoa receba um benefício em desacordo com a lei, né? Isso viola, né, elementar princípio do direito. Claro que há boa-fé, claro que há, enfim, elementos outros que podem contrabalancear essa minha argumentação, mas o ponto fundamental é que nós vivemos um contexto de diversas frentes, seja no exercício da autotutela pela administração, seja nisso que você coloca da devolução de valores que foram pagos por força de tutela antecipada, nós temos problemas novos no processo previdenciário, relativamente novos, e que dizem respeito à repetibilidade dos valores de natureza alimentar. Veja, até 2013, nós, de maneira simplista, responderíamos essa tua colocação dizendo, não, peraí, são valores de natureza alimentar, foram recebidos de boa fé, até porque pagos por ordem judicial, não se fala em foram consumidos para, eu presumo que foram consumidos para o sustento da parte autora, do segurado, do dependente, então é irrepetível. E o STJ disse isso por mais de 15 anos, quase 20 anos, e no entanto reviu o seu posicionamento por aí, 2012, 2013, e passou a dizer que, não, peraí, a tutela antecipada é uma tutela provisória, sabidamente precária, que pode ser revista a qualquer tempo, logo a pessoa não pode contar com aquele comportamento, não poderia contar com aquele ato, não poderia ter uma boa-fé objetiva, crer na continuidade daquela situação, na definitividade daquela situação. E pensou-se então ali, nesse tema 692, no STJ, a alteração, formulou-se, né, a alteração da jurisprudência daquele Tribunal Superior para impor a devolução dos valores, né? De maneira um pouquinho menos intensa, também o STJ resolveu, no tema 979, né, a devolução dos valores quando pagos pelo próprio INSS na via administrativa, né? Dizendo que, se for por interpretação, o equívoco do servidor, como regra, não precisa devolver. Mas se for por erro operacional, etc., daí deve comprovar boa-fé objetiva. De todo modo, a grande questão que se coloca aqui, e é importante ter presente, não é? Primeiro, é uma análise para se verificar se de fato foi indevido o benefício. As ressalvas que o próprio STJ colocou para que haja o desconto, a cobrança desses valores, quer dizer, se houver dupla conformidade, não precisa devolver, se houver trânsito de julgado, também não precisa devolver, não é? E esse é um dos temas que, para a gente se divertir, precisaríamos de um outro encontro, porque ele é fantástico de fato. E essa disparidade, para a gente já entrar na próxima pergunta, principalmente entre os juizados e a justiça comum, né? A gente tem tanto professor e tantas palestras que a gente assiste e fala, foge de juizado, né? Porque existe realmente essa disparidade entre juizado e justiça comum. Então, eu queria te ouvir sobre como isso impacta principalmente na vida do segurado, e aqui eu vou estender um pouquinho a pergunta e vou trazer um tema que para mim é importante, que é o tema 255 da TNU, que decidiu que incorpora no patrimônio jurídico do segurado a prorrogação por mais 12 meses quando ele tem mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado, que foi decidido em 2020, e agora, em 2023, foi reafetado sobre a justificativa de que o STJ possui entendimentos contrários e, por isso, agora vão decidir se deve ser revisto ou não esse tema 255. Então, eu queria te ouvir sobre essa disparidade entre juizados e justiça comum, como isso impacta para o segurado e segurança jurídica. Perfeito. Bom, há um princípio fundamental de um processo civil compatível, adequado em termos constitucionais, que é o princípio da igualdade perante a jurisdição. Quer dizer, a diretriz, um objetivo fundamental é que as pessoas tenham um tratamento igualitário, né? Para que haja segurança jurídica, para que haja estabilidade das relações, para que haja... isso colabora não apenas por uma questão de justiça, mas colabora para a própria legitimidade da instituição, Poder Judiciário, né? Então, o tratamento igualitário. Bom, eu penso que, embora onde eu vá, eu escute, né, que a pessoa deve fugir dos juizados,
e deve ir para a Justiça Federal Comum ou para o Poder Judiciário Comum, isso parece algo jocoso, mas é algo extremamente problemático. A gente pode dizer assim, olha, na verdade, não estou nem aí, né? Se quiser ir para a Justiça Comum, que vá. Não, você torna algo que coloca em xeque o que nós estamos fazendo no âmbito dos juizados especiais federais, que justiça estamos produzindo, que credibilidade temos junto à comunidade jurídica e à sociedade em geral, né? E que legitimidade queremos ter, né? O grande ponto nós carecemos, nós não temos ainda um estudo sério de caráter científico que demonstre o que é tão melhor na justiça comum em relação aos juizados especiais federais. Que temas, no final das contas, que tipo de valoração da prova é produzida de maneira mais benéfica no âmbito da justiça comum, tendo em vista os 3 tribunais regionais federais que temos e das justiças estaduais, no caso das ações acidentárias, quando comparadas com, agora, nos juizados, tirando os acidentários, comparada com os juizados especiais federais, né? Há uma intuição, Catarine, de que os juizados, de fato, são mais restritivos, o processo é mais célere, há menos espaço probatório, não é? Claro, tem menos recursos, porque eu não tenho agravo, eu não tenho o 942, eu não tenho ação rescisória, as possibilidades argumentativas parecem também mais reduzidas, porque eu tenho um rito célere, simples, oral, informal, mas eu acabo usando isso para um processo rápido e uma caricatura de processo em alguns casos, mas eu acho que essa é uma hipótese plausível de que os juizados são piores do que a justiça comum, mas carece de um estudo descritivo, empírico, embasado em números, embasado em temas, porque poderia contra-argumentar e dizer, não, a experiência que eu tenho é que alguns temas, pela experiência que tenho acompanhando jurisprudência de Tribunal Regional Federal e de turmas recursais, eu poderia dizer que não é bem assim. Eu vou encontrar temas em que o entendimento de turmas recursais naquela região são mais favoráveis do que os produzidos, alcançados por um determinado Tribunal Regional Federal. Esse é um ponto. Então, precisamos de um estudo sério sobre isso, muito embora onde a gente vá, só pode haver, se a voz do povo é a voz de Deus, deve haver uma razão científica para essa hipótese. Agora, perceba, justamente por conta da ideia da igualdade perante a jurisdição, é que eu devo ter, por isso que eu tenho uma interpretação última de nível infraconstitucional pelo STJ e uma interpretação última de nível constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É a ideia dos representativos de controvérsia, das súmulas, enfim, dos repetitivos, né, dos casos repetitivos e outras sistemáticas, né, de uniformização. E nesse ponto eu diria assim, olha, faz bem a TNU em rever posicionamentos, e não entraria especificamente nesse que você levantou, mas faz bem se estiver em desconformidade com uma jurisprudência pacífica da STJ, se colidir o entendimento dessa instância uniformizadora no âmbito dos juizados, se entrarem em rota de colisão com uma orientação que já é objeto de um representativo de controvérsia no STJ. Né? Overruling, né? Exatamente. Que acaba sendo um overruling. Veja, a TNU mesmo, ela tinha um entendimento que não precisava devolver os valores recebidos por força antecipada, por súmula, né? E, veja, já é um exemplo. E eu tenho na justiça comum uma interpretação contrária que chega ao STJ e diz que tem que devolver. E o que aconteceu foi aqui, para que houvesse uma uniformização e tratamento igualitário, então, não importa se é na justiça comum, não importa se é nos juizados, e faço um parênteses, e nesse sentido, o IRDR faz um bom papel, porque ele é vinculante, é um excedente de resolução de demandas repetitivas para a justiça comum e para os juizados, então a ideia de se ter uma resposta só, né? Mas se eu tenho, né, uma discrepância, a TNU existe para defender a interpretação do STJ no âmbito dos juizados. Se ela falha, porque ela oferece um entendimento contrário, duas hipóteses são possíveis. Ou o STJ recebe aquilo que a TNU viu e revê o seu posicionamento, o que não é impossível. O que não é impossível. Nós temos exemplos na jurisprudência do STJ, me foge agora, mas exemplos na jurisprudência do STJ que acaba dizendo, olha, a TNU decidiu da seguinte maneira e tal, e acaba recuperando isso. Essa é uma hipótese, e a outra hipótese é a TNU se render. Muito comum também, no âmbito dos juizados, um recurso contra decisões da TNU que são contrárias
essas decisões contrárias a uma jurisprudência predominante do STJ, que é um PUIL, que é um pedido de uniformização e interpretação de lei previsto, né, de maneira expressa na lei dos juizados. Então, eu diria duas coisas. Nós temos que buscar saber e descrever e apontar essas dificuldades que são empiricamente sofridas pela advocacia previdenciária no âmbito dos juizados, contrastá-las com aquelas que são experimentadas no âmbito da justiça comum, e confirmada a hipótese, Catarine, de que os juizados realmente escape deles, fuja dos juizados, a gente ouve, né? Eu, como integrante do sistema dos juizados, me entristece isso, né? Porque as causas são essencialmente as mesmas, os direitos que se discutem, né, são essencialmente os mesmos. Aí eu tenho que buscar tratar isso, eu tenho que tentar mecanismos processuais que minimizem, quanto possível, esse tratamento desigualitário e desfavorável para aqueles que têm acesso aos juizados e não à justiça comum. E para a gente finalizar, quais as perspectivas para o futuro da Previdência Social no Brasil? E quais as medidas que ainda precisam ser implementadas para garantir um sistema que se mantenha justo e sustentável? Que se mantenha justo e sustentável? Nós precisamos alcançar um sistema justo e sustentável, né? Quais são as perspectivas? Nós estamos aqui mal superando, né, a emenda constitucional 103 de 2019, a chamada Nova Previdência. Mas nós já ouvimos aqui e acolá notícias e estudos de um IPEA, né, e notícias mais diversas. No ano 2024 foi povoado de notícias, né, 2025, idem, né, quer dizer, povoado de notícias no sentido de que é preciso fazer uma nova reforma previdenciária, né? Então, uma coisa que a gente pode apostar, né, eu não aposto em nada, né, mas é uma coisa que eu vou, e só aposto de brincadeira quando eu tenho razão, né, seja qualquer coisinha assim, não. E eu acho que vai ter uma reforma previdenciária. A questão é, o que vai ser mexido? Será que vai ser mais do mesmo? Quer dizer, vamos continuar nessa toada de restringir direitos, diminuir o valor de benefício, como se ouviu, né? Não, os benefícios mínimos têm que ser reajustados por um INPC da vida, não mais vinculados ao salário mínimo, não é? Isso tudo vai corroendo o poder de compra dos benefícios previdenciários. Então, a questão que se coloca é que tipo de reforma? E mais, como será feita essa reforma? Mais uma reforma ditada pelo Poder Executivo, mais uma reforma ditada, a anterior foi pelo Ministério da Fazenda, né? O objetivo fundamental da PEC 6 de 2019 era que se alcançasse uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. R$1 trilhão, essa era a meta. A reforma buscava isso, quer dizer, o objetivo era esse. Que direitos vocês vão cortar para a gente alcançar esse resultado? Aí é um problema a ser discutido no Congresso, né? E foi o que nós tivemos. Então, me parece, para que tenhamos uma melhoria no sistema previdenciário, com mais equidade, com justiça, como você coloca, e sustentável, para chegarmos a esse ponto, nós precisamos questionar os números que são apresentados unilateralmente pelo governo, termos contrapontos em relação a esses números, pensarmos de maneira mais abrangente, aproveitar uma reforma tributária para se pensar, se não é o caso também, de se modificar o modelo de financiamento do sistema de seguridade social, né? E um ingrediente importantíssimo, né, é permitir a participação popular, que seja uma reforma democrática. Eu gosto muito de uma fala de um professor da Unicamp, economista, Eduardo Fagnani, já participou de alguns eventos do IBDP, e ele fala assim, olha, na verdade, a previdência não é deficitária no Brasil, o que é deficitário, o que falta no Brasil é democracia. Quer dizer, nós precisamos colocar na mesa, né, o princípio do caráter descentralizado da Seguridade Social, o princípio da democracia na definição dos rumos da Seguridade Social, que é um princípio que está no artigo 194, inciso 7º da Constituição da República. Então, penso que se nós tivermos espaço para diálogo, espaço para questionar os números que são apresentados, oferecer alternativas de custeio e também de proteção, nós vamos dar passos em direção a um sistema mais inclusivo, mais sustentável não apenas em termos econômicos, mas sustentável em termos sociais, em termos ambientais, podemos colocar em outras dimensões de sustentabilidade também.
Você falando de números, e na minha cabeça veio uma complementação para a gente finalizar dessa pergunta, que quando a gente está falando aqui de um equilíbrio financeiro atuarial, a gente está falando sempre num âmbito financeiro, né? E você falou de números e poucos debates. O senhor entende que a gente debate pouco o impacto positivo da redistribuição de renda através dos benefícios previdenciários? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. E veja, muitas vezes se coloca assim, são políticas redistributivas, são políticas subsidiadas. Os benefícios que são assegurados ao segurado facultativo ou assegurada facultativa, baixa renda, que trabalha apenas no âmbito da sua residência, né? Benefícios assegurados aos trabalhadores rurais, são benefícios que não correspondem a uma contrapartida como é que eu posso dizer assim, em pé de igualdade com a contribuição. Não há ali uma comutatividade, vamos colocar assim, né, no sentido mais amplo. É preciso perceber também benefício assistencial, né, no âmbito da Seguridade Social, são políticas redistributivas. Há um interesse e são prestações que acabam escapando da lógica, os benefícios serão suportados pelo custeio, né? Então, eu reduzo, recorto da realidade um pedacinho para dizer assim, olha, precisa hoje de 1,8 trabalhador para custear um benefício, então é pouco, né? Nós estamos em crise. Não, espera aí, de onde vem os recursos da Seguridade Social? Essas despesas são tipicamente previdenciárias, ou há um quê redistributivo de transferência de renda que acabam transcendendo o objetivo de um seguro social que fosse muito tomar lá da cá em termos de contribuição e prestações previdenciárias. Mas esse é um ponto bastante interessante que você coloca, né? Esse é um outro... Que dá para mais papo, que dá mais papo. A gente encerra, então, eu vou te pedir, por gentileza, para que você convide os nossos associados e não associados também, né? Para o Congresso de 2025. Congresso de 2025, eu posso convidar aqui, posso convidar olhando para você. Fica aqui o nosso convite, né, para mais esse momento de celebração, né, de amizade, de interação, não é? De troca, de diálogo, de debates, né? Não se busca reafirmação de verdades ou de uma só verdade, né? Mas na pluralidade, nos debates, nas oficinas práticas, na troca de conhecimentos. Fica aqui o nosso convite para estar, né, provar, né, e sair transformado a partir do Congresso, do 19º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, no ano de 2025, a ser realizado na capital do Distrito Federal, Brasília. Muito obrigada, Tavares, mais uma vez, pela paciência, por essa grandiosidade. Sempre o debate com você é enriquecedor. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima.